Olá, bem-vindo a mais esse vídeo do Guia do Excel. Eu sou o professor e consultor Marcos Ripper e nesse vídeo nós vamos aprender como calcular estoque mínimo, ponto de ressobrimento e estoque de segurança. Vamos também montar uma planilha onde você vai ter o ponto, onde você vai fazer os pedidos, vai fazer o valor, a quantidade que você deve fazer os pedidos também. Uma planilha totalmente pronta para que você tenha um estoque que não falte, que também seja o mínimo, para que ele também não tenha muito dinheiro empatado no seu estoque, porque como você sabe, dinheiro no estoque é dinheiro parado, então nós vamos trabalhar com um mínimo aqui, nessa planilha que nós vamos montar do zero, e você vai entender todos os cálculos, poder aplicá-la diretamente na sua empresa e também adaptar ao seu uso também. Se você gostar desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, nós temos novos vídeos como esse, pelo menos toda terça e todo sábado, e também te convido a ser meu aluno por Excel completo, que é uma formação completa para o mercado de trabalho, que vai desde o Excel básico, desde o zero, até a programação VBA. 9 cursos, acesso vitalício. Eu disse vitalício, quer dizer que nunca vai encerrar. Toda vez que tiver um novo curso, nova aula, você vai receber também. Todos eles são com certificado, inclusive esse ano já teve novas aulas, novos cursos. Os alunos antigos e novos receberam também com um novo curso que foi criado agora de Power Query. Então, como eu te disse, ele é vitalício, uma formação para a sua vida inteira. Toda vez que uma atualização, que sempre tem no Excel, né? Novas atualizações, novos recursos, a gente atualiza, coloca eles também com novas aulas, novos cursos e você também vai ter acesso para sempre. O acesso também é feito em qualquer plataforma, em casa, no trabalho, no celular, tablet, onde você tiver, você vai poder estudar, tá bom? O link está aqui embaixo na descrição, tá um custo-benefício incrível, em 10 vezes sem juros, você paga apenas uma vez e não precisa pagar novamente, como eu disse, acesso vitalício, tá bom? Então é isso, vamos ao nosso vídeo. Então vamos entender aqui com relação a estoque mínimo, ponto de ressuprimento. Então vejamos aqui. Esse aqui é um esquema, um gráfico, onde você tem então a relação com o estoque mínimo, ponto de ressuprimento. Então aqui nós temos o estoque, então estoque ao longo do tempo. Então nós temos o estoque que ele vai diminuindo ao longo da demanda, que vai sendo utilizado esse estoque, vendido. Ele vai chegar num ponto que é o chamado estoque de reserva. Isso que a gente vai ter que calcular também. Ele vai chegar no estoque de reserva, ele vai ter então um ressuprimento, vai ser feito então, vai ter recebido então essa compra. Vai receber a compra, então ele vai ter aqui, vai voltar a esse ponto aqui de topo, certo? O estoque máximo, digamos assim. Então ele vai começar a cair de novo e vai começar a vir os pedidos, normalmente, ao longo do tempo. Ele já vai bater no estoque mínimo, que é onde vai fazer feito o pedido, certo? Sendo que esse aqui é o lead time, é o tempo então decorrido entre o pedido e a entrega do pedido. Então a gente tem o lead time aqui, que é a quantidade de tempo que a gente vai ter. E nesse tempo a gente vai ter então os gastos, normalmente ele vai bater novamente no estoque de reserva e de novo vai repetir então esse ciclo. Então esses pontos que a gente precisa analisar, que a gente precisa identificar com base nas nossas informações. Isso pode ser baseado na nossa demanda ou ainda em histórico, que fica melhor, tá? Então nós vamos trabalhar com relação a isso, a calcular o estoque de reserva, estoque médio, mínimo, tá? Vamos trabalhar essas informações e identificar quais são as datas, quais são os valores que a gente vai fazer as compras, então, para cada produto. Vamos lá, então. Eu vou vir aqui, vou diminuir a nossa imagem. A gente vai usar como referência. Aqui em dados, você vai ter um dado simples aqui. Simplesmente o nome do produto, a data, né, que são aqui os tempos ali, e aqui a saída ou demanda. Então, essas saídas de estoque, só a saída ou demanda de estoque ao longo de cada um dos períodos, tá? E aqui os produtos. Então tem 3 produtos aqui, poderia ter mais, quantos você quisesse, tá? É uma tabela bastante simples, onde a gente tem um histórico da demanda ou à medida que a gente vai acontecer ao longo previsto, tá bom? Nossas demandas. E agora nós vamos para o nosso cálculo de estoque, onde a gente vai fazer então esses cálculos com relação à média, desvio padrão, desvio padrão, lead time, nível de segurança, estoque de segurança, ponto de ressuprimento, estoque máximo, estoque inicial. A gente vai trabalhar essas informações todas e vamos montar então aqui uma tabela onde nós teremos então esses pontos. Qual é a quantidade que eu vou comprar em cada um dos tempos, em cada uma das datas. Para que a gente tenha o mínimo de estoque parado, a gente tenha o mínimo de dinheiro parado no nosso estoque. E tenhamos sempre um estoque que não vai acabar, que não vai chegar no nível zero, que não vai faltar para a nossa produção, para a nossa venda. Esse é o nosso objetivo principal, estoque mínimo dentro do nosso
desejado ali com relação às questões de ponto de suprimento, estoque de segurança e para que não acabe ele na nossa produção, nas nossas vendas. Então, vamos lá, a primeira coisa que a gente vai fazer, vou montar uma tabela dinâmica, que fica mais fácil para a gente trabalhar. Você pode montar também com tabela, com função filtro, outros dados, outras formas também. Vou vir aqui, vou selecionar a nossa tabela, está marcado como T saída, e aqui eu vou colocar a data, e aqui eu vou tirar os meses, não quero meses, só quero a data mesmo, só as datas. E aqui eu vou ter então saída demanda, que eu vou botar para cá, que é os valores. Então eu vou botar aqui saída, vou chamar assim, saída, data, espaço, tá? Tá feito aqui. Então a gente tem um total que a gente vai ter para cada um dos dias. Aqui nós vamos também montar aqui em produto, deixa eu criar aqui uma segmentação de dados, você vai clicar em inserir, segmentação de dados, eu vou colocar aqui produto, marcar aqui e pronto. Então a gente vai cadastrar, isso é importante, é claro, que é por produto que a gente vai fazer essa análise, né? Você vai clicar ainda em opções tabela dinâmica, e aqui eu vou tirar totais e filtros, não vou usar. E layout de formato, eu vou desmarcar esse ajustar automaticamente, para que ele não ajuste, né, as colunas aqui quando eu vim filtrar, tá bom? Então está filtrando aqui, está dizendo o total que eu tenho de demanda para cada um dos dias, para cada um dos produtos, certo? Muito bem. E agora a gente vai fazer então esses cálculos que a gente vai precisar para a gente montar estoque de segurança, o ponto de ressuprimento, e montar ao lado aqui, né, quais são as datas e quais são os valores que a gente vai suprir em cada um desses dias aqui para que a gente tenha um estoque que não falte. Então, o primeiro índice que a gente precisa, o primeiro cálculo que a gente precisa é a média. Bom, a gente vai utilizar sempre essa média, esses valores, baseado nas informações que eu tenho aqui no nosso filtro. Então, eu vou já pegar um desloque para que ao longo desses filtros aqui pode ser incluído novos dados, ele já se ajuste automaticamente a essa nossa lista. Para isso eu vou fazer assim, ó, igual desloque, deixa eu aumentar um pouquinho, igual desloque, abre parênteses, qual é a célula? Então a célula inicial que eu vou colocar vai ser essa aqui, no caso vou ter que digitar, porque senão ele vai pegar automaticamente ali, I8, primeira célula, ponto e vírgula, linhas eu não vou deslocar nenhuma, ponto e vírgula, colunas nenhuma, altura vai ser então ponte, ponto, valores, abre parênteses, e aqui a quantidade de valores que eu tenho daqui até o final, certo? Então ficou assim. Vou travar aqui também, travar tudo, aqui também, e aqui eu também vou travar o I8, tá? Fecha parênteses, fecha novamente, dá um Enter. Então a gente vai ter uma lista com todos esses valores que a gente tem ali, que a gente vai utilizar em várias situações de cálculo aqui dentro das nossas fórmulas. Por isso eu vou pegar esse desloque, vou copiar ele, para eu não ter que ficar copiando nas fórmulas o tempo todo, para eu não ter que selecionar aqui e de repente mudar manualmente. Então eu vou colocar aqui em fórmulas, gerenciador de nomes, novo, e eu vou criar então essa segmentação, essa lista aqui. Vou chamar ele de underline valores. Vou aumentar um pouquinho aqui. E aqui em refere-se a, eu vou colocar então que se refere a esse intervalo. Com isso eu consigo fazer soma, consigo fazer média, consigo usar esse intervalo diretamente em várias fórmulas. Então eu vou fazer aqui, por exemplo, vou começar a história aqui, começar o nosso trabalho, uma média. Então para isso eu vou fazer assim, igual média, abre parênteses, e eu vou colocar, ao invés de eu vir ali selecionar, eu vou colocar underline valores, que foi o que eu digitei, que eu coloquei na nossa fórmula. Então, independente da quantidade de linhas que eu tiver aqui, ele sempre vai pegar as linhas todas que compõem ali a nossa tabela dinâmica. Fecha parênteses, também fica melhor para a gente ler. Então tá ali, valores ele está trazendo a média 124, certo? Se eu mudar o produto, automaticamente ele muda também a nossa média. Agora nós vamos fazer o cálculo do desvio padrão. O desvio padrão vai ser utilizado aqui para a gente fazer os nossos cálculos aqui de nível de segurança depois. Então eu vou colocar desv.pad, desv.pad.a, abre parênteses, daí eu vou passar a lista para ele fazer o cálculo do desvio padrão, que vai ser underline valores. Fecha, dá um Enter, então 15,57 é o desvio padrão, ele vai mudar de acordo com cada um dos produtos, certo? Para mais ou para menos ele vai diminuir ali, tá? Lead time, o lead time ele é fixo, ele quer dizer quanto tempo demora para que seja entre o tempo do pedido e o tempo da entrega. Quanto tempo demora para a entrega? Então, vamos dizer que a entrega seja sempre a cada 5 dias, né, por exemplo, já com uma folguinha ali. Então eu vou botar 5, ok? Então é isso. Agora, em nível de segurança, a gente tem a questão com relação a quanto que eu quero saber de segurança que não vai faltar.
porque isso aqui é estatística, então ele tem um nível de segurança, tem um ponto ali, não dá para dar 100% que não vai faltar estoque, mas dá para chegar a níveis bem altos de confiança. Então, aqui em configurações, tem aqui uma lista, onde nós temos o nível de serviço. 50, 60, 70, 80. Então, quanto que você quer ter certeza que não vai faltar estoque? Então, aqui 95% é um valor bom. Dali para cima já começa a ficar, não fazer muita diferença, porque aqui ele vai pulando de 5%. E quando chega aqui, né, 99%, daí ele fica muito alto, né? Mas não vale muito a pena, porque você vai ter um estoque muito grande, né? Mas muito grande, apesar de que não vai faltar. Provavelmente não vai faltar, está 99,99% de confiança. Então 95 é um bom índice, tá? Quanto maior o índice, maior o teu estoque, vai ser utilizado assim. Então eu vou botar 95%, tá? Então aqui, ó, tá pegando 95, vou botar 95 aqui. Ele tá feito assim, ó. Eu botei dados, validação de dados e simplesmente fui ali, selecionei essa lista, tá? Para aparecer aqui 95% de confiança. Muito bem. Agora nós podemos calcular o nosso estoque de segurança. No estoque de segurança, a gente vai fazer então um cálculo que não precisa necessariamente a gente entender ele totalmente, tá? É o cálculo do estoque de segurança. É isso, tá? Então a gente não precisa entender os pormenores estatísticos e como, por que ele foi criado assim. Mas aqui, o primeiro ponto é esse. Nós vamos colocar assim, essa função, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Vou botar essa função igual inv.normp, abre parênteses, e nele eu vou passar então esse 95%, certo? Esse aqui, ó, você vai ver uma coisa. Ele vai retornar então, aqui, ó, ele vai retornar exatamente esse 64 que nós temos ali, ó, exatamente essa quantidade que nós temos ali, tá? Então esse normp ele já traz ali ele já traz essa questão da probabilidade, é um cálculo de probabilidade, tá? Então 1,645 ele já faz esse cálculo. Então não preciso fazer um PROC-V para retornar esse valor que nós temos aqui. Ele já é, inclusive, né, com mais casas decimais aqui, ele vai ser mais preciso, tá? Então está feito aqui, em FINORM-P. Depois disso, nós vamos fazer o cálculo assim. Raiz, abre parênteses, que eu vou abrir parênteses de novo, C8, desvio padrão, elevado ao quadrado, fecha parênteses, vezes lead time, vezes 5 ali, mais, abre parênteses, a média, elevado ao quadrado, fecha parênteses, vezes 1 elevado ao quadrado, fecha parênteses, fecha de novo, dá um Enter, tá? Então, este aqui é o nosso estoque de segurança, tá? Esse aqui é o ponto onde ele vai acontecer isso aqui. Estoque de segurança, onde ele vai chegar no mínimo ali, onde ele já vai ter que ter o seu recebimento. Tem que ser o seu recebimento aqui nesse ponto. É estoque mínimo, é estoque de reserva, tá? Ele vai ganhar nesse ponto ali, estoque de segurança. Então, o que acontece? Esse cálculo, como eu te disse, como eu falei para você, então ele é baseado nesses outros valores que a gente precisa, média, desvio padrão, lead time, nível de segurança, para fazer isso aqui. E esse aqui é a possibilidade de você ter um atraso. Então, quanto maior esse número, esse 1 que nós temos aqui, pode ser que atrase um período, pode ser que atrase 2 períodos. Quanto maior, se atrasa 2 períodos, vai acontecer isso. Senão, tá ok, tá? Um período tá ok. Se você colocar um quadrado aqui, ele está dizendo que pode ser que atrase um período. Daí ele vai comentar o teu estoque, tá bom? Estoque de segurança. Muito bem. Agora nós vamos fazer o cálculo do ponto de ressuprimento. O ponto de ressuprimento vai ser igual, então, a igual a C7, vai ser a nossa média, mais o nosso lead time, aliás, vezes, né? Vezes o lead time, mais o nosso C11, que é o estoque de segurança, tá? Então, essa é a quantidade que nós temos a média, pelo lead time, pela quantidade de períodos, mais o estoque de segurança, para garantir, então, que não vai faltar. Então, tá ali, 832 vai ser o nosso ponto de ressuprimento. O ponto onde vai ser feito o pedido, que é aqui, ó. Vai chegar aqui, ó, vai ser o nosso estoque mínimo, 832. Bateu aqui, então ele vai fazer o pedido. Então, ele vai fazer o pedido, vai voltar para cá. Agora, de quanto vai ser esse pedido? Quantos itens vai ser esse pedido? A gente também vai precisar saber também, tá? A gente vai calcular depois, vamos trabalhar com isso também, tá? Estoque máximo. E agora no estoque máximo a gente vai trabalhar aqui, fazer um cálculo também. Vai fazer assim, igual, abre parênteses,
média, mais o nosso estoque de segurança, fecha parênteses, vezes o nosso lead time. Nosso 5 ali que nós temos. Então, esse aqui vai ser o nosso estoque máximo, 1.680, tá? Então, a nossa média vezes 5, mais o estoque de segurança para a gente garantir que não vai faltar, tá? Então, tá ali, 1.680. Esse estoque inicial a gente vai utilizar, então, para a gente fazer o nosso cálculo aqui depois, tá? Eu vou chutar um valor aqui, que vai ser o teu estoque inicial, tá? No teu produto. Então, eu vou botar 1.500 aqui, tá? Muito bem. Então, ele está dizendo aqui, está falando todos os nossos dados aqui com relação ao nível de segurança, está falando com relação ao nosso estoque de segurança, a gente já montou todos os nossos dados que a gente precisava no nosso gráfico, certo? Então, o nosso ponto de pedido vai ser esse 832, estoque máximo 1680 em cima, nosso ponto de suprimento, nosso estoque mínimo de segurança aqui embaixo, 212, e o nosso lead time, esses 5 que nós temos aqui, o período entre o pedido e o recebimento. Agora nós vamos montar então para a gente ver se funcionou realmente dentro aqui, que não vai faltar e vai ter sempre um estoque ali, batendo estoque mínimo, etc. Vamos fazer o nosso teste então. Para isso nós vamos chamar assim, eu vou criar as novas colunas que eu vou precisar aqui, vai ser a entrada, então quando tiver uma entrada de valor, o estoque, certo? O nosso estoque total, a previsão, quando é que vai ser a nossa data prevista de recebimento ali, tá? E o recebimento. Muito bem. Deixa eu aumentar aqui. E agora vamos fazer esses cálculos aqui para a gente montar. Deixa eu só mudar aqui, melhorar a nossa tabela, nosso design para ficar melhor. Então aqui a gente vai trabalhar montando esses outros campos que a gente precisa aqui, para que nós possamos analisar e ver se deu certinho. Então, o primeiro cálculo que a gente vai fazer agora é do estoque. Então, o primeiro valor que eu vou trazer aqui, primeira entrada, né, vai ser o nosso estoque inicial que a gente tem aqui. Então, o que eu digitar vai trazer no primeiro dado aqui. Precisa ter alguma informação para não começar do zero, né? Então, eu tenho aqui estoque mais a entrada menos a nossa saída, que vai ser em 9 ali, que nós temos, tá? Então, daí que você vai ter essa informação. E aqui, à medida que vai gastando o estoque, né, ele vai diminuindo. E daí, quando a gente tiver entre entradas, ele vai aumentar o nosso estoque. Chegando nos pontos de ressuprimento, então ele vai subir. Por exemplo, aqui, ele chegaria no nosso ponto de ressuprimento, né, 832. Aqui ainda não, mas a partir daqui, sim, ele faria o nosso ressuprimento, ia fazer o nosso pedido, né? Então eu começaria aqui 1, 2, 3, 4, 5, chegaria até aqui e teria sido feito o seu ressuprimento, certo? Teria que fazer a compra aqui. Vamos dizer que fosse um estoque máximo. Então seria 1.680 menos 235. Então 1.680 menos esse valor que nós temos aqui, só para ele fazer. 1.680 igual, porque ele está com referência de relativa, né? 25. Daria 1.445. Seria o pedido que ele seria feito para ser entregue. O pedido seria feito aqui e a entrega seria feita no dia 8 e daí ele voltaria ao seu estoque natural, certo? Então ele viria no ponto ali e é isso que nós vamos fazer agora, só que de forma automatizada com cálculos, tá? Então é isso basicamente que a gente vai fazer. Ele vai prever que vai acabar agora e aqui nesse ponto ele já vai ter recebendo então. Muito bem, agora vamos fazer então o cálculo da nossa previsão, onde a gente vai verificar se esse valor aqui ele é menor ou igual que esse valor que nós temos aqui no ponto de ressuprimento. Então, para isso você vai fazer assim, igual se, abre parênteses, K8, né, que é esse valor que nós temos ali, for menor ou igual que o nosso ponto de ressuprimento, que está aqui, 832, e vamos travar ele ali então. Então, ponto e vírgula, abre Alt Enter para ele quebrar a linha aqui. Então a gente vai ter que verificar, tá? Não pode fazer diretamente assim para não ficar aparecendo um monte de datas aqui. Então a gente vai verificar se a data já não está aparecendo em cima. Então para isso você vai fazer assim, ó. Se, abre parênteses, conte.num, abre parênteses, desloque, abre parênteses, L7, que é a nossa linha lá de cima, essa nossa linha que a gente tem aqui em cima, ponto e vírgula, ponto e vírgula, ponto e vírgula, e na altura que a gente vai digitar aqui, na altura, você vai colocar menos 4, tá? Então ele vai verificar se nas últimas valores aqui, se tem algum valor nas células aqui para cima, certo? Menos 4, fecha parênteses, fecha, for maior que zero. Então, se for maior que zero, aqui para cima, se tiver uma contagem, então vazio. Se não, H8, que é a nossa célula que a gente tem da data ali, mais o nosso lead time, que nós temos aqui, tá?
mais o lead time que vai estar aqui, certo? Nossa quantidade de dias que nós temos ali. Perfeito. Fechar parênteses. Aí tem que travar esse daqui também, né? Senão vai pegar errado lá também. Ok? E por final ali, deixa eu ver se não tá aí. Ponto e vírgula vazio, certo? Então é só para não ficar repetindo um monte de datas ali. Se funcionou, ele vai puxar aqui a data de ressuprimento corretamente. Deixa eu só Ctrl 1 e vamos botar a formatação de data aqui. Então ele está dizendo no dia 9/8, então ele vai fazer um pedido aqui, com recebimento no dia 9/8, certo? Então ele deve ser recebido aqui no dia 9/8. Agora vamos fazer o cálculo do recebimento. Nele você vai fazer assim, ó. Vamos verificar então se tem uma data de previsão de recebimento, né, para fazer o pedido. É num. Então esse anum vai verificar se aqui tem uma data, se aqui está preenchido. Data, ele também vai ser identificado aqui como número, tá? Dentro do Excel é entendido como número. Então se é um número, eu vou fazer o seguinte, ponto e vírgula, vai ser o nosso estoque máximo, tá? Tá pegando valor errado, não sei por que ali agora. Tá fazendo isso agora direto. Estoque máximo vai pegar aqui no 13, ok? Célula 13. Eu vou travar ela então, menos, abre parênteses, o nosso estoque, menos a soma dos 4 itens que a gente vai ter aqui, tá? 8 até o 12, 5 itens, na verdade. Que é o período que ele vai acabando o nosso estoque, certo? Então, esses itens que a gente vai precisar comprar, ok? Vou fechar parênteses, não vou travar essa última parte ali, tá? Ponto e vírgula, e se for diferente, então eu vou botar vazio para casar ali então com o nosso valor. Fecho parênteses, tá? Então aqui é num, tá ok? Nosso valor, nossa soma. Faltou aqui fechar um parênteses aqui e fecha isso aqui e pronto. Muito bem. Vamos puxar para baixo então. E tá aqui as compras que vão ser feitas então. Por exemplo, vou diminuir a quantidade de casas decimais aqui. Então, nesse ponto aqui, ele vai fazer uma compra de 1.574 itens, tá? Nesse ponto aqui em 9/8. Então, 9/8 vai ser feita vai ser feita a compra aqui e a previsão de recebimento vai ser aqui. Vai receber então aqui 1.574. Como eu fosse digitar aqui 1.574, vai ser o valor que ele vai receber aqui e vai mudar todo o nosso cálculo dali também, tá? Então, aqui está feito. Deixa eu puxar para baixo então esses valores, esses cálculos todos. Muito bem. Está ali os nossos cálculos, certo? Ainda falta agora a gente fazer as entradas, porque se a gente vai ter esses recebimentos previstos, essa aqui é a previsão, é o pedido, né? Isso aqui tudo é o pedido, certo? Essa parte toda aqui é o pedido, onde está sendo feito o pedido. E nessa parte aqui é onde a gente vai dar a entrada. Então, esses valores aqui no 9/8, por exemplo, eu vou ter que dar essa entrada aqui. Como é que eu vou fazer isso? Então, a gente vai fazer uma fórmula também com PROC-V para retornar essa informação. Para isso, você vai fazer assim, ó. Igual se erro, abre parênteses, PROC-V, abre parênteses. Quem que eu vou estar pesquisando então? Vamos estar pesquisando essa data aqui, ó. Essa data nessa tabela aqui, certo? Então, para isso, você vai botar H8, que é essa data que nós temos ali, ponto e vírgula. E agora eu vou pegar esse valor que eu tenho aqui para cima, ó. Daqui para cima até D1, M7, até de cima ali, até aqui para cima. Vou pegar essa informação e vou travar somente a primeira célula. Vou deixar essa livre, porque ele tem que procurar para cima, tá? Para não dar redundância de cálculo. Então, por causa disso, você vai travar esse aqui. Esse é um ponto importante para o cálculo não dar errado. Ponto e vírgula 2, porque eu quero retornar, então, o recebimento. Eu não quero retornar a previsão, não quero retornar a data, eu quero retornar o recebimento, ok? Ponto e vírgula 2, ponto e vírgula 0. Eu quero que seja uma resposta exata, se ele encontrar, sim, senão não retorna nada. Ponto e vírgula vazio, se não tiver informação, ou melhor, coloca 0, porque nós estamos trabalhando com valores. Fecha parênteses, dá um Enter, e tá ali. Então aqui não teve nada de entrada, então tá ali. Nota que aqui a gente já teve a entrada, né? 9/8, ele pegou essa data 9/8 que nós temos ali, e trouxe aqui a informação para cá, certo? Dando duplo clique, ele já vai puxar o resto. 22/8 teve entrada, 3/9 teve entrada, 15/9 teve entrada e por aí vai, tá? Então esse aqui foi um pedido feito em 23/9, com entrega prevista para 28/9 e aqui 1.652 itens sendo recebido aqui. Então vê se deu certo. Então tá pronto, tá? Já vai funcionar para todos os produtos também. Vou fazer um teste então. Então daqui o nosso estoque de segurança é 212. Então estoque de ponto de segurança é o mínimo, né?
que a gente tem aqui, o último, tá? O estoque de ponto de ressuprimento é 832. Então, chegou no 832 ou perto disso, um pouco abaixo disso, então ele faz o pedido para poder receber. Muito bem, vamos ver se acontece isso então. Então, está sendo feito aqui, chegou, opa, está abaixo de 832, ok, fez o pedido, aqui, com entrega para 9/8. Então, fez uma entrega em 9/8, quando eu já estava com o estoque 235, ainda estava no estoque de segurança 212, tá ok, funcionando então. E daí ele fez aqui e fez o pedido. 1.574 foi a nossa entrada então. Teve a entrada, daí de novo aqui, no dia 17/8, teve um novo pedido, com entrega prevista para 22/8, onde ele passou do 832 novamente, entrou 1.502, estava perto do 212 de novo, e por aí vai, ele vai fazendo então, ó, 832 de novo, chegou perto do 212, né? Ele já veio aqui, tá certinho, funcionando, certo? Então tá aqui, funcionando direitinho o pedido, sendo feito exatamente no ponto de ressuprimento, e aqui, um pouco perto, ou quase muito próximo ali, do nosso ponto de segurança, né? Nosso mínimo de segurança que a gente tem ali, estoque de reserva, certo? Então tá certinho, funcionando perfeito para esse item. Vamos fazer mais um teste para outro item então. Então daqui as datas já certinho, já calculadas. Vamos mudar para o produto B, por exemplo. Produto B, vamos dizer que tivesse o estoque máximo dele, vamos dizer que o estoque dele fosse 4.000 inicialmente. Então tinha 4.000 itens. Pode deixar o valor que quiser, tá? Só a questão fica mais fácil para a gente ler. Então já calculou novamente, ó, ponto de ressuprimento é 1.666, ele achou aqui. O nosso estoque máximo 3.360, ok? E o ponto de estoque de segurança 424. Então, de mesma coisa, ó, 424, bem próximo aqui, foi ressuprido, e aqui ele bateu no ponto de ressuprimento. Mesma situação aqui, claro que ele nunca vai chegar exatamente, né, por causa da questão dos gastos, os consumos, mas sempre o mais próximo possível, trabalhando com o menor estoque possível, e já montando aqui os seus pedidos exatamente, não deixando nenhum zerado, como você pode notar, e trabalhando com estoque mínimo. Mesma coisa com o produto C, tá? Então fez os pedidos ali, ó, novamente, fez o pedido. Nossos cálculos agora são pontos de ressuprimento aos 3.646, estoque máximo 7.700, estoque de segurança 908. Então, novamente, chegando perto de 908 ali, e por aí vai para cada um deles. E calculando de acordo com o ponto de ressuprimento. Perfeito? Bom, então era isso. A planilha está pronta, ela pode ser utilizada simplesmente mudando aqui os dados aqui. Ela já vai calcular para você automaticamente as outras informações, bastando você vir aqui e mudar o estoque inicial e também clicar aqui em dados, atualizar tudo, que ele vai pegar a informação que nós temos ali dos dados e vai permitir então que você faça os cálculos baseados nos seus produtos que vão aparecer aqui na segmentação de dados, montando então aqui a sua previsão, os seus pedidos quando deve ser feito, baseado ali nessas informações, trabalhando com estoque mínimo. Ao longo desse vídeo, então, você aprendeu como fazer os cálculos, como montar uma planilha aqui para ressuprimento de estoque, fazer os cálculos de estoque mínimo, ponto de ressuprimento, estoque máximo. Você entendeu todos esses códigos, esses campos, esses conceitos também. E também tem a planilha, o download dela está aqui gratuito para você fazer e adaptar conforme a tua necessidade, fazer os teus estudos também, acompanhar essa aula do zero. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. Nós temos novos vídeos como esse, pelo menos toda terça e todo sábado. E também te convido a ser nosso aluno do curso Excel completo, uma formação profissional para o mercado de trabalho, cujo objetivo é a sua carreira. Para que você se destaque na sua empresa, consiga aquele aumento, aquela promoção, consiga emprego numa nova área, numa nova empresa que você deseja, porque é uma formação profissional muito além do que a gente vê no mercado hoje em dia dos profissionais que trabalham com Excel. Como eu disse, vai desde o zero, mesmo que você não saiba nada de Excel, você vai aprender desde o básico, tudo com uma didática muito profunda, então bem passo a passo para você aprender, até níveis bem avançados como programação dentro do Excel. Tudo isso você vai aprender no nosso curso, uma formação 9 aulas, 9 cursos, certificado para cada um dos cursos, acesso vitalício, como eu disse lá no começo, ou seja, para sempre você vai ter acesso, e toda vez que tiver um novo curso, nova aula, você também vai ter acesso, até porque o Excel está sempre melhorando, sempre você vai estar aprendendo conosco, tá bom? Então é isso, muito obrigado por ter assistido a mais esse vídeo, valeu e até o próximo.